Olá! David Brooks faz uma promessa e tanto. Ele quer nos ensinar a arte de realmente conhecer outra pessoa. Uma habilidade que, segundo ele, está meio que desaparecendo. Nessa análise, a gente vai mergulhar fundo nas ideias do livro Como Conhecer Bem uma Pessoa, para entender como resgatar essa conexão tão importante. E para começar, vamos direto ao ponto, a jornada do próprio autor. O Brooks não chega se apresentando como um especialista que sempre soube tudo, não. Muito pelo contrário, ele abre o jogo com essa autocrítica que é brutal de tão honesta. E isso, claro, já conecta a gente com a história dele na hora. E é justamente essa transformação pessoal que estrutura o livro todo. Brooks mostra que a conexão não é um dom, mas sim uma habilidade que pode ser aprendida, que pode ser cultivada. Ele saiu de um repolho emocional para se tornar o que ele chama de um cultivador de relações profundas. A jornada dele é a prova viva de que todo mundo pode melhorar nisso. O interessante aqui é como ele pega esse problema, que era pessoal, e mostra que, na verdade, ele é universal. Não é só sobre a dificuldade de uma pessoa, e sim sobre uma crise social. A gente vive numa era de solidão, de mal-entendidos, e isso torna as ideias desse livro mais urgentes do que nunca. Ok, agora a gente entra no coração do livro. Brooks defende que, em qualquer interação, a gente pode ser um de dois tipos de pessoa. Vamos ver quais são. De um lado, os diminuidores. Sabe, são aquelas pessoas que nos fazem sentir invisíveis. Elas nos colocam em caixinhas, nos estereotipam e estão tão focadas em si mesmas que mal nos notam. Do outro lado, os iluminadores. Ah, esses são o completo oposto. Eles têm uma curiosidade genuína, fazem a gente se sentir visto, valorizado. Eles oferecem o presente mais raro que existe, a sua atenção total. E essa é a grande pergunta que o livro nos faz. Não é para julgar, mas para ter autoconsciência. Em qual dessas categorias uma pessoa se encaixa mais no dia a dia? A resposta pode ser bem surpreendente. E para quem acha que é bom em ler as pessoas, bom, esse dado pode ser um choque. Estudos mostram que a nossa precisão ao tentar entender um estranho é de só 20%. Isso mesmo, 20%. É quase um chute. Isso só mostra o tamanho da nossa, digamos, ignorância social e a necessidade de aprender novas ferramentas. Então, como é que a gente se torna um iluminador? A primeira habilidade que o Brooks apresenta é uma ideia linda chamada acompanhamento. Pensa nessa analogia com a música. O pianista não é a estrela, certo? Ele está ali para apoiar, para realçar a performance do cantor. Acompanhar alguém é exatamente isso. É caminhar ao lado, oferecendo suporte, em vez de ficar cara a cara tentando ditar o caminho. E aqui ficam bem claras as qualidades essenciais. Se trata de estar presente, sem pressa, com foco total no outro. É sobre abrir mão do controle e, o mais importante de tudo, criar um espaço seguro para que a outra pessoa possa ser ela mesma, sem filtros. Agora, vamos para uma ideia um pouco mais filosófica, mas que é fundamental para a gente entender os outros. É sobre como a nossa mente percebe o mundo. Esse verso clássico de John Milton, ele captura perfeitamente a essência do construcionismo. A nossa experiência do mundo não é uma gravação passiva da realidade, de jeito nenhum. É uma criação ativa da nossa própria mente. Então, o ponto central é este. Duas pessoas podem passar pela mesma situação e ter experiências totalmente diferentes. Por quê? Porque cada uma constrói a sua própria realidade com base nas suas memórias, crenças, emoções. A gente não só reage ao mundo, a gente cria o nosso mundo. E aí está a aplicação prática disso tudo. Para conhecer alguém de verdade, é preciso sair do nosso próprio ponto de vista e tentar entender o mundo a partir do ponto de vista do outro. A curiosidade se torna a nossa maior ferramenta. A pergunta é: como será que essa pessoa está interpretando essa situação agora? Com essa base toda, agora a gente pode decodificar a empatia. Muitas vezes, a gente pensa nela como um sentimento meio vago, mas Brooks a divide em 3 habilidades bem concretas e que podem ser treinadas. O processo começa com o espelhamento, que é sentir a emoção do outro. Depois vem a mentalização, investigar a história por trás daquele sentimento. E por fim, o cuidado, a ação que mostra que nos importamos, mas, e isso é crucial, uma ação baseada no que a outra pessoa precisa, não no que a gente acha que ela precisa. E essa metáfora é simplesmente genial. Ter granularidade emocional significa ter um vocabulário emocional rico. Não é só sentir tristeza, mas conseguir distinguir entre melancolia, desapontamento, angústia, frustração. Quanto mais cores na paleta emocional, melhor a pessoa consegue se entender e entender os outros.
E assim, a gente chega no objetivo final de todas essas habilidades. Porque não se trata só de ser mais popular ou ter conversas melhores. Não. O objetivo é alcançar um tipo bem específico de sabedoria. Brooks redefine o que é sabedoria. Não é sobre acumular fatos e informações. É sobre a capacidade de entender as pessoas com compaixão. É a habilidade de olhar para alguém e oferecer o que a filósofa Iris Murdoch chamou de atenção justa e amorosa. É aí que mora a verdadeira conexão. E a gente termina com esse verso poderoso de W.J. Auden. Ele funciona quase como um chamado. No mundo que empurra a gente para o egocentrismo, talvez o ato mais radical de todos seja justamente escolher ser a pessoa que oferece mais amor, mais atenção, mais compreensão, independentemente do que se recebe em troca. E essa talvez seja a verdadeira arte de conhecer uma pessoa.